estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Sim, começamos de novo do zero desse canal aqui, porque o outro eu acabei perdendo a conta. Então eu peço que se vocês não forem inscritos, se inscrevam, deixem muito like. E quem puder, pode ir compartilhando pros amiguinhos para ajudar a amiguinha aqui. Quero também pedir para quem puder se inscrever lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui em cima. Eu agradeço. Vamos pro vídeo. Bom, minha gente, lá no Instagram, coloquei nos stories uma caixinha de pergunta, tá? Perguntando qual era o vídeo que vocês queriam que eu colocasse. E o que mais colocaram foi relatos. Enfim, voltando aqui. O que vocês mais pediram foi relatos do meu parto e sobre a internação de Samuel. Pra quem não sabe, ele ficou internado depois que ele nasceu. Enfim, eu decidi trazer esse vídeo 2 em 1 hoje. E eu coloquei hoje uma caixinha de pergunta também nos stories pra me mandarem as perguntas e querer que eu respondesse. Então tá tudo aqui anotado. A primeira pergunta foi: quantas semanas você estava? Minha gente, eu tava de 37 semanas. E no 5º mês de gestação, a gente fez uma morfológica, que é uma ultrassom mais explicada. E nessa morfológica deu que o ventrículo lateral direito, que é uma veia daqui do cérebro, era maior do que o normal. E nessa veia acumula líquido. Isso se chama hidrocefalia. No caso, o meu filho na barriga, ele tinha hidrocefalia. E eu não tive tanta explicação porque eu não tive acompanhamento direito. Os médicos não queriam me explicar. Mas eu acompanhei tudo pela internet. Eu pesquisava, eu fazia... eu mesma ia atrás da explicação sobre a doença que meu filho tinha na barriga. E aí a gente ficou acompanhando. E eu sei que esse milagre quem deu foi Deus. Porque até hoje os médicos não entendem como aquela veia regrediu. Porque não é normal aquela veia regredir. Não é normal voltar ao normal. O normal mesmo é a criança nascer com hidrocefalia. E Deus curou meu filho pela primeira vez. Quando meu filho nasceu, eu vou contar isso daqui a pouco, mas vou adiantar logo que o segundo milagre do meu filho foi quando ele nasceu, que ele nasceu quase morto, porque ele nasceu todo enforcadinho, ficou de 7 horas até 11 horas no oxigênio, né? E ele é um milagre. Eu sou muito avexada, muito ansiosa, eu não sei esperar nada. Tava com 37 semanas, essa é a minha barriga, 37 semanas, e a minha barriga tava enorme. Na foto, pra vocês, pode não parecer muito grande, mas eu tava parecendo que eu tava carregando um galão de água de 20 litros, e eu não tava mais aguentando. Tanto o peso que tava no meu estômago, até na hora de dormir, que eu não tava mais dormindo, tanto minha ansiedade de ver logo ele. Então, foi o que eu fiz. A próxima pergunta é: quando e como começou a dilatar? Eu separei as perguntas na ordem certa para poder conseguir explicar. Quando e como você conseguiu dilatar? Eu consegui dilatar com 37 semanas e um dia. Quando eu já tava focada em gravar hoje, porque Vini não tá em casa e Samuel tá gritando. Mas vamos lá. Eu só fiz isso porque eu já tinha feito uma ultrassom e eu sabia que ele tava com o peso certo para nascer, o tamanho certo e que ele já estava encaixado. Então eu quis acelerar um pouquinho. Não façam isso, gravidinhas, pelo amor de Deus. Eu tomei café com manteiga para dilatar e Coca-Cola com limão para dilatar. Fiz agachamento, coloquei fralda, aquelas fraldas de pano de bebê, passei ferro e coloquei morna em cima do meu estômago para ele descer. Fiquei caminhando. Essas foram as coisas que eu fiz para dilatar. Resolveu? Resolveu. Porém, o café com manteiga me deu uma diarreia, minha gente, que eu fiquei... Você já sabe como era, porque pra pessoa parir, você tem que fazer força. E o café com manteiga me deu diarreia, então você já sabe o estrago que deu, né? A próxima pergunta foi a hora do parto. Eu comecei a dilatar de manhã, dia 10/4/2020. Só que eu estava entrando no trabalho de parto, mas as minhas contrações estavam de 10 em 10 minutos, de 12 em 12 minutos. Eu não quis ir para o hospital para eles fazer exame de toque em 1 centímetro e mandar voltar para casa. Aí eu fiquei em casa e eu disse, não, como ele já tá querendo nascer, graças a Deus, eu vou acelerar. Gente, uma dica. Eu não sei se eu olho para aqui, ou se eu olho para a câmera, ou se eu olho para mim. Aí, gente, uma dica. Quando vocês forem parir, faça força na hora que vier a contração. Mas não é força na garganta, é força de cagar mesmo. Enfim. Eu comecei a fazer força. 11 horas da noite veio a dor real.
Eu não sabia nem o que eu fazia. Porque eu tava sentindo aquela dor que eu nunca tinha sentido na minha vida, que eu não sei. Enfim, comecei a sentir as contrações de 3 em 3 minutos. E aí eu tava lá em Itaporanga com a minha mãe, na casa da minha mãe. E aí a gente veio pra maternidade e eu só consegui entrar em trabalho de parto, de verdade, 3 horas da manhã. O que as médicas fizeram? Eu queria que elas me colocassem no soro. Porque no soro, eu não sei se elas colocam um remedinho, não sei como, mas eu sei que dilata mais rápido. As pessoas falam que quando colocam no soro, a dor da contração triplica, a pessoa sente muita dor. Mas apesar de sentir muita dor, o parto acelera, né? Acelera. E o meu parto foi um pouquinho demorado porque elas não me colocaram no soro. Elas simplesmente disseram que era pra eu fazer força, que eu só ia dilatar se eu fizesse força. Então sofri mais um pouquinho. Porque eu entrei em trabalho de parto 3 horas da manhã, mas eu só tive 7h30 da manhã. Então eu fiquei o restante da madrugada lá, e sozinha. A quarta pergunta é: explique como foi seu parto. E como estava no começo da pandemia, né? A pandemia começou em março e eu tive em abril, então estava muito recente, as pessoas estavam com muito medo e não podia ir ninguém comigo. Minha mãe não pôde ir comigo, apesar de eu ser de menor, minha mãe não pôde ir comigo. E ela só podia ir comigo depois que eu tivesse só no quarto. E se eu fosse de maior, não podia, eu ia ter que ficar lá só. Mas como eu era de menor, minha mãe podia ir comigo só no quarto. Então eu fiquei o meu trabalho de parto todo só. E como eu era pequenininha, eu sou pequenininha, de menor, eles me deixaram sozinha, praticamente as enfermeiras não me ajudaram. Elas me deixaram sozinha numa maca de isolamento. E aí eu fiquei pedindo ajuda. E quando o bebê tava nascendo, eu senti a cabeça. Eu disse: mulher, você vai me deixar aqui, meu filho nascer aqui, eu processo vocês. Aí ela: mulher, você não tá com voz de parir, não. Gente, eu escutei isso. Você não tá com voz de parir. Sabe o que eu fiz, minha gente? Eu peguei a lixeira que tava do meu lado, joguei nela, eu disse: não tô com voz de parir, não. Qual é a voz de parir? Joguei a lixeira nela, mas não acertou nela não, caiu no chão. Aí ela fez: minha filha, não faça isso não. Comecei a gritar: eu tô com dor. Eu tô com fome, eu tô com sono, eu quero dormir, não consigo. Eu tô parindo, o menino tá saindo. Venha pegar esse menino aqui. Aí ela foi, porque eu fiz um barraco, porque eu joguei a lixeira. Meu filho ia morrer se eu não fizesse isso. Aí quando ela foi lá: eita, tá nascendo mesmo. Troca ela de maca. Eu olhei pra cara dela e digo: olha, minha filha da mãe. E aí elas me trocaram de maca, aí eu subi dali, eu não vi mais nada. Não vi mais nada, fechei meu olho, entreguei nas mãos de Deus. Eu digo: vamos. Quando eu cheguei na maca, minha gente, de ter mesmo, de parir, eles me trocaram de maca. A maca normal é essa aqui, a maca de parir é aqui, é metade. Porque a gente tem que ficar a cabeça aqui e as pernas em cima. Eu não sabia disso. Eu não vi nada, eu me deitei com a maca com tudo. Quase que eu caí no chão, porque a maca é menor e eu fui me deitar com a normal, como se fosse uma maca normal. Quase que eu caí no chão, elas me puxaram de novo: menina, volte. Mas enfim, e aí eu comecei a fazer força pra ele sair, só que tava muito complicado, porque ele tava enlaçado. Em tudo que eu fazia força, empurrava ele, o cordão puxava. E ele quase morreu. Quando ele nasceu, ele não chorou, e ele nasceu roxo. Eu disse: moça, é normal ele não chorar? Ela: é normal. Eu disse: não é normal não, que eu vejo nas novelas que o bebê chora e quando não chora é porque nasceu morto. Olha aqui, meu filho. Aí levaram logo para o pediatra. É pediatra que chama? Quando nasce, levaram lá para revisão. Enquanto elas estavam me costurando, né, o médico veio: mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Seu filho, ele nasceu com as complicações, tá sem respirar e vai ter que ficar no oxigênio. Moço, minha pressão baixou. Moço, não faça um negócio desse comigo não. Eu tô aqui no meio de uma costura, no meio de uma cirurgia, não faça um negócio desse comigo não. Como é que ele tá? Aí ele disse: ele tá bem, mas ele vai precisar ficar no oxigênio e qualquer coisa a gente vai te avisar. Nisso, a minha mãe tava de 3 da manhã até 7h30 sem notícia minha. Meu filho ficou no oxigênio de 7 horas da manhã até 11 da manhã. E eu sem notícia dele. Eu dormi, eu acordei na mesma maca que eu pari, eu fiquei. Quando foi 11 horas da manhã, minha mãe lá sem notícia. Quando foi 11 horas da manhã, eles me trocaram de maca pra me levar pro quarto. E aí foi quando a minha mãe foi. A gente se viu e eu só consegui amamentar o meu filho meio-dia, que foi quando a gente já tava no quarto, e aí eu amamentei ele, e foi isso. A quinta pergunta é: o resguardo como foi? Eu praticamente não tive resguardo, porque Samuel ficou internado, né, e aí com 20 dias, e aí eu não tive
muito resguardo, mas antes dele ficar internado, meu resguardo foi tranquilo. Meus pontos, eles até os 20 dias estavam cicatrizando normal, eu tava passando rifocina, meu parto foi normal e com 20 dias de nascido, que é? Ai, meu Deus, pronto, gente. Fale, oi galera. Dê um sorriso. Então, como eu tava dizendo, com 20 dias de nascido, ele tava normal. Nessa foto aqui, foi horas antes. E aí ele começou a chorar muito. Começou a chorar. Não sei nem explicar. Ele chorava tanto, ele chorou tanto que ele ficou roxo. E a moleira dele baixou bastante. Eita, deixa eu ajeitar aqui que Samuel deu um negócio. A moleira dele baixou bastante. E aí ele começou a ficar sem ar. E aí ele começou a desmaiar no meu colo. E eu comecei a ficar desesperada. Vini começou a chorar. E eu não sabia nem se eu chorava, se eu ficava firme pra poder não desandar tudo, né? E a gente chamou a ambulância e fomos para Santa Isabel, que foi onde ele nasceu. E lá na Santa Isabel, eles fizeram os primeiros exames e não deu nada. Só deu que ele estava desidratado. E eu não entendi porque ele estava desidratado, porque ele só tinha 20 dias, ele só mamava. Mas deu desidratação. E ele ficou lá durante a noite para dizer o que ia acontecer. Só que como só deu desidratação, e quando amanheceu, ele já estava hidratado, porque ele ficou no soro a noite toda. E mesmo com a desidratação passando, ele continuou doente, continuou mal. E aí os médicos não entendiam, porque a desidratação passou, mas ele continuava mal. Aí eles tiveram que deixar internado para fazer outros exames para poder descobrir. E todos os exames que eles fizeram deram negativo. E aí eles tiveram que fazer o exame de meningite. O exame de meningite, ele é muito ruim. Não sei nem como dizer como é esse exame, porque o bebê, ele é molinho. E aí eles pegam a cabeça do bebê e a perna e juntam assim, dobram o bebê no meio, pra poder, com a agulha, furar as costas, pra poder sair um líquido. E desse líquido é que eles vão fazer o exame pra saber se ele tem meningite. Meningite é uma doença, essa daqui, e paralisa a pessoa e é contagiosa, então a gente teve que ficar no isolamento. E também por causa do Covid, então a gente ficou no isolamento, a gente não ficou no quarto com outras pessoas. E eu não me lembro se eu tinha que ficar 10 dias ou era 15, mas a gente ficou mais ou menos esses dias internado. E como o primeiro exame de meningite, eles furaram um vaso sanguíneo errado, eles tiveram que fazer o segundo exame. E por eles ter furado o vaso sanguíneo errado, eu fiquei contrariada, porque furar uma coluna errado, se desse alguma coisa no meu filho ia ficar paralítico. Mas eles fizeram o segundo exame. No primeiro exame eu vi como era, no segundo exame eu não consegui ver, eu tive que sair da sala porque eu não ia aguentar. É muito doloroso. No segundo exame eles também furaram errado. E aí eles disseram que não pode fazer 3 exames seguidos e só fizeram aqueles exames e não conseguiram o resultado. E a gente teve que ficar lá sendo tratado como se fosse a doença. Porque como é recém-nascido, teve febre e não conseguiram descobrir o que era, eles começaram a dar antibióticos anti-inflamatório. Caso fosse meningite, tratava a meningite, mas se não fosse meningite, tratava o que fosse. 8ª pergunta. Quais remédios ele tomou? Eu não me lembro o nome dos remédios e os papéis dos exames não tá aqui, tá na casa da minha mãe, em Itaporanga. Um é forte e o outro é o similar de amoxicilina. E eram 7 dias tomando o forte e o similar de amoxicilina era o restante dos dias que sobravam. Ele já estava muito furado e as veias dele é muito fininha, então eles furaram ele muito. Braço, perna, pé, mão. Onde eles podiam furar, estava furado, estava muito judiado. A gente estava no 8º dia de internação, então ele só estava tomando um remédio que era similar de amoxicilina. E aí eles tentaram furar uma veia que é aqui, na axila dele, nas duas eles tentaram furar. E quando eu vi aquela cena, eles furando a axila do menino para achar uma veia, eu disse não. Não conseguiram achar aquela veia e tentaram furar essa veia aqui que a gente tem aqui no pescoço dele. Eu disse, é o quê?
Aí ele, mãe, você permite que a gente fure o pescoço e uma veia que tem aqui na cabeça? Eu disse, não. Porque se furar o pescoço errado, ou até mesmo a cabeça, ele pode morrer. E eu não vou deixar. Eu não deixei. E foi aí que vieram médicos pra falar comigo, pra tentar me convencer. E eu não quis deixar. E aí eu disse, olha, o remédio mais forte já acabou. E o remédio que ele tá tomando é o similar da amoxicilina. Então eu posso dar amoxicilina em casa. Então eu quero minha alta pra eu ir pra casa, porque vocês estão judiando ele. E aí eles não quiseram deixar. Aí teve aquela confusão toda. E aí foi meu marido, a minha mãe e meu cunhado lá no hospital pra poder me tirar de lá. E eles não queriam deixar. E aí eu arrumei minhas coisas, eu peguei minhas coisas e ia me embora. Foi uma confusão lá dentro. E aí foi quando eu disse, os enfermeiros que vinham me ver, falar comigo. Eu disse, não, eu quero falar com o médico que tá acompanhando ele. E o médico não queria falar comigo. E eu disse, eu vou sair daqui, eu vou passar pelaquela porta e vou embora. Aí se você for embora, falavam, mas se você for embora, vai chamar o conselho tutelar, vai na sua casa. Eu disse, manda o conselho tutelar na minha casa, mas eu não vou mais deixar judiar ele. E aí veio o médico falar comigo, ele disse, olha mãe, se você se comprometer de dar certinho a amoxicilina em casa, a gente dá alta. Agora, qualquer alteração a gente não pode mais se responsabilizar. Eu disse, tá certo. E aí eles me deram uma amoxicilina e me deram a receita, no caso, e aí eu fui pra casa. E se eu tivesse ficado lá, ia ter sido pra nada, porque eu via que meu filho tava bem. Porque ele entrou assim no hospital. E nesse dia, quando a gente tava indo embora, ele já tava assim. Então, eu via que ele tava bem. E tava desnecessária aquela judiação. E aí a gente foi pra casa e hoje Samuel tá assim. Não tem nada. Mas no prontuário dele tá infecção indeterminada. Não acharam o que fez aquilo, né? E eu sei que quem curou ele foi Deus. Quem curou ele foi Deus e a minha fé. E esse foi o terceiro milagre do meu filho. E hoje eu digo que meu filho é um milagre, projeto de Deus mesmo. Porque já escapou da morte 3 vezes. E foi isso. A gente veio pra casa e ficou acompanhando pela pediatra só. E a pediatra já disse que tá tudo normal. Porém, eu fiquei com muito medo, porque meu filho hoje, quando ele cai, ele não cai muito, mas quando ele bate a cabeça, ele vomita. E eu fiquei muito preocupada por conta dessa alteraçãozinha que teve na gravidez. Então a gente tá acompanhando na médica e mês que vem eu vou fazer uma radiografia nele, uma foto do crânio pra poder a gente ver como é que tá. Mas a médica disse que só vai fazer isso só pra tirar minha dúvida, porque ele tá bem, aparentemente tá bem, e não tem nada, e meu filho tá bem, e não tem nada. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe muito like, compartilhe o vídeo com seus amigos pra me ajudar. Me sigam nas redes sociais. Muito obrigada. Tchau!